Tá, então aqui hoje é dia 20 de novembro. Prepara seu coração para as coisas que eu vou contar, porque hoje é brabo. A morte de Estevão. Mas antes vamos começar com uma oração. Gracinha, faz a oração aí para gente. Então, queridas amigas, vamos então com o nosso coração elevado ao alto, com nossos pensamentos, e vamos convidar Jesus, o nosso Pai de amor e bondade, toda a espiritualidade amiga presente, nossos mentores, para que eles fiquem conosco nesse momento de estudo desse livro maravilhoso, Paulo e Estevão. Querido Senhor, querido Mestre, que possamos guardar em nossos corações tudo que vamos ler aqui, todos os ensinamentos, os exemplos desses dois gigantes que são o Paulo e Estevão. Então, querido Mestre, abençoe as nossas intenções de aprender, e que possamos levar para a gente, para a nossa vida diária, todos esses ensinamentos dessa noite. Fique conosco, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Gracinha. Então, hoje o negócio é difícil, né? Porque é um momento muito crítico dessa narrativa. E agora, a gente, então, só recapitulando, estamos no ano 35, mais ou menos meado do ano 35. Houve, então, o julgamento, né? Foi chamado todo esse pessoal para poder falar lá no Sinédrio. Paulo já invadiu lá a Casa do Caminho, carregou preso todo mundo, os líderes da coisa toda, né? O João, ao Pedro, ao Felipe também, né? Estevão já estava lá e lá ficou. Então, vale a gente lembrar que nesse tempo todo aí passaram quase 2 meses. Ele não fala exatamente de datas, mas a gente vai contando as semanas. Tem quase 2 meses aí que Gesiel, o Estevão, está lá preso. E, enquanto isso, as interrogações, as prisões estão acontecendo. Eu coloquei aqui, quando eu estava lendo, eu escrevi aqui entre o capítulo e outro, só a título para comparar, a parte de Atos dos Apóstolos, quando ele fala, porque é esse o único momento que a Bíblia fala, né, sobre a presença de Estevão. E aí eu queria ler essa parte para depois, quando a gente for ler lá na outra, no livro, a gente sair comparando, né? Então, olha só, na parte de Atos, Atos dos Apóstolos, só lembrando, como é o nome dele? O Haroldo, ele fala isso, fala muito bem. Eu acho ele é muito feliz, foi muito feliz quando ele disse isso, que o ato dos apóstolos é como se fosse o making of de Paulo e Estevão, porque Uhum. ele só vai citando, né, as coisas assim, como se fossem as chamadas, mas ele não entra em detalhes. E aqui no livro, Emmanuel entra no detalhe, né? Então tá lá, Ato dos Apóstolos, apedrejamento de Estevão. E tem alguns momentos, em Atos tem duas partes, que é de 3 a 4 e no capítulo 7 de 8 a 54. Então vamos lá. A primeira parte, né? De Atos, ele fala: chamaram-nos e ordenaram-lhes que absolutamente não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Então, chamaram-nos quem, né? Os fariseus chamaram o pessoal do caminho e ordenou que não falasse de Jesus.
Responderam-lhe Pedro e João: Julgai-o vós mesmos, se é justo, diante de Deus, obedecermos a vós mais que a Deus. Não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido, né? Então, isso é o que está lá na Bíblia. Depois tem uma outra parte que ele vai falar o seguinte: ao ouvir tais palavras, aí aqui na Bíblia ele está se referindo à pregação de Estevão. E a gente entende melhor o que está na Bíblia porque a gente ouve, a gente sabe agora do que foi que Estevão falou lá no Sinédrio, porque a Bíblia não fala nada, mas a gente sabe agora que Gesiel foi chamado ao Sinédrio e ele, né, disse toda a sua mensagem. Mas lá em Atos ele diz assim: ao ouvir tais palavras, esbravejavam de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas, cheio do Espírito Santo, Estevão, esse cheio do Espírito Santo, agora a gente sabe, né? Jesus estava lá o tempo inteiro, estava intuindo ele. Mas, cheio de Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé. Ah, tem uma notinha aqui. E Jesus de pé à direita de Deus. Eu botei aqui um sinalzinho para mim, botei aqui Haroldo Dutra, porque Haroldo, ele explica uma coisa. Eu vou tentar resumir aqui, porque Haroldo ele fala muitas coisas assim, eu vou tentar reduzir bem rapidamente. É, a primeira revelação, ele vem falar sobre o que você deve fazer, né? Moisés não falava do mundo dos espíritos, ele não falava da vida após a morte, ele não falava da dimensão espiritual. Ele só dizia o que você tem que fazer para você ser um bom filho de Deus, né? Ó, não faz isso, não faz aquilo, não matarás, não, né? Como se você estivesse conversando com a criança, ele fala exatamente o que você tem que fazer hoje. Então, por isso a cultura hebraica e judaica, ela se tornou uma cultura extremamente pragmática, né? Como é que eu tenho que me comportar? O que que eu tenho que fazer? O que que é hoje a minha responsabilidade que eu tenho que fazer hoje, agora, aqui, tudo assim, né? Na vida terrena. Ele não se preocupava com a vida além da morte, porque não se falava disso, não se cogitava isso. Essa parte da filosofia era coisa dos gregos, mas também os gregos só estavam se preocupar, tava preocupado com o dia, né, com a terra, com terra a terra, ele não estava preocupado com a dimensão espiritual. Esse é um ponto. Outro ponto é que na cultura hebraica, e isso está escrito muitas vezes na Bíblia, que eu nunca entendi, até eu ouvi Haroldo falar isso. É, ele diz assim: quando alguém morre, ele fala assim, e fulano deitou-se com seus pais. Esse deitar com seus pais era uma cultura que, quando você morria, então o seu corpo, ele ia ser enterrado junto no mesmo local dos seus pais, né? Então, deitou-se com seus pais. É, você, então, ficaria lá com seus pais. E dali não era esperado que você fosse se levantar, né? Você se deitou ou dormiu, né? Era uma outra expressão que aconteceu, dormiu com seus pais. Não era esperado que você se levantasse. Na cultura hebraica, você não, eles não cogitavam isso. Existe um momento que você se levantaria, que seria nos finalmente.
né? Quando Deus, então, fosse buscar você para a vida eterna. Mas até aí ninguém sabe, ninguém falava muito sobre isso. Para nós, e quando veio também Jesus, ele veio, quando aconteceu então a segunda revelação, o que que ele vem falar? Ele vem falar, gente, olha, presta atenção, tem uma dimensão espiritual aqui que é mais importante para a gente viver e observar nossas ações, os nossos pensamentos, nossos sentimentos, porque olha, não é só aqui, tem o pós. Vamos nos preparar para o depois, né? Então Jesus disse que veio falar dessa dimensão espiritual, ou seja, você se deitaria com seus pais, mas logo em seguida você se levantaria, não o corpo, mas o espírito, né? O espírito se levantaria. Então, como a gente entende essa questão da reencarnação, então o que que acontece? Você deitaria, se levantaria. Depois você iria reencarnar aqui de novo, você chegaria, reencarnava, vivia, deitaria, se levantaria, certo? Então você ia ficar nesse deitar, levantar, deitar, levantar, deitar, levantar, todas as encarnações, até que você não teria que deitar novamente. Quando é que você não deita novamente? É quando você se purificou. Você não tem mais que reencarnar, né? A gente não reencarnaria mais. Aí você ficaria de pé para sempre. E é esse deitar, esse ficar de pé para sempre que Haroldo explica que para nossa nas leituras mais modernas, modernas assim, tipo, sei lá, de 1400 desde não, antes dos 400 para cá, esse levantar, então, foi esse último levantar, ele foi traduzido como ressuscitar. Então, na cultura hebraica ou na cultura judaica, o ressuscitar para ele é porque era deitar, levantar, deitar, levantar, deitar, ficar de pé. E você ficaria de pé por último, pronto, você não teria mais que reencarnar, você já tinha se tornado um espírito perfeito. Então, por isso que ele fala aqui ele diz assim, na Bíblia, imagina, na Bíblia aqui ele está dizendo assim, Gesiel fitou o céu e viu a glória de Deus, e viu Jesus de pé à direita de Deus. Então, esse de pé, ele está dizendo, óbvio que ele ia ver Jesus deitado, não tem sentido. Por que que ele fala desse de pé? Porque aqui ele está reconhecendo que Jesus já era um espírito que já havia alcançado a sua perfeição, então ele não precisa mais retornar, né? Então, ele é o ressuscitado para sempre. É esse o significado de ressurreição, de vencer a morte, mas no sentido de que você não tem mais que ficar reencarnando, reencarnando, reencarnando. Você já alcançou a sua perfeição. Então, você fica de pé, para sempre, né? Aí ele fala, e viu Jesus, fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. E aí ele fala, né? Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Então ele fala esse de pé porque é uma referência dele, Gesiel, um judeu, ele é hebraico. Então ele entende isso, esse de pé, né? Ressuscitou, quer dizer, né? Se levantou.
Ah, levantaram então um grande clamor. Taparam os ouvidos. Por quê? Porque dizer que Jesus era um espírito perfeito, dizer que Jesus estava ali ao lado de Deus, era uma verdadeira heresia, né? Jesus, um cara pobre, não tinha nenhuma. Enfim, o currículo de Jesus era, não tinha nada de glamouroso, né? Taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo. Veja, até parece que Saulo estava assim, só passando, né? Estava de passagem. E apedrejaram Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em voz alta: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. A essas palavras expirou. E Saulo, aí adiante na Bíblia continua, e Saulo havia aprovado a morte de Estevão. Só isso que fala lá em Atos, né? Aí agora aqui a gente vai ver no livro o que que ele fala. É, então, capítulo 8, a morte de Estevão. Apesar das atividades intensas, o moço de Tarso não deixava de comparecer pontualmente em casa de Zacarias. Lembra que Zacarias era o pai adotivo de Abigail, né? Em que no coração de Abigail encontrava o necessário repouso. Lembra que ele sempre dizia isso? Dizia para Abigail, tu és o coração do meu cérebro, né? Porque era Abigail quem equilibrava ele. Se as lutas em Jerusalém consumiam-lhe as forças, perto da mulher amada, parecia recobrá-las no doce encantamento com que esperava a realização das mais caras esperanças. Tinha a impressão de que o mundo era um campo de batalha, no qual lhe cabia combater pela lei de Deus, que era a sua desculpa eterna, né? Todavia, como o Eterno era justo e generoso, concedera-lhe, na dedicação da sua eleita, um pouso de consolação. Abigail era o seu mundo sentimental. Aqui a gente vai vendo o seguinte, que ele vai encontrando nela o equilíbrio que lhe faltava, né? Se de um lado ele ia muito na defesa da lei, né? Naquela coisa dura, rígida, ao mesmo tempo ele sabia que tinha alguma coisa que estava errada, né? Ele se sentia muito tenso, né? Ele se sentia muito. Ele não estava feliz, era óbvio, aqui está óbvio que ele fica angustiado. Então, quando ele fica angustiado com todas aquelas perseguições, com tudo aquilo que está acontecendo, aí ele corre lá em Abigail. Quando ele vai em Abigail, aí ele recobra a paz, né? O que que acontece? Ela consegue manter dentro do ambiente dela, ali na casa dela, mas eu digo assim, na pessoa dela, ela consegue manter uma paz, uma tranquilidade. Por quê? Porque ela não está sujeita aos mesmos sentimentos que Saulo. Saulo, quais são as motivações dele? Orgulho, vaidade, orgulho ferido, né? Vaidade. E ela não. O que motiva ela, a vida dela, são outras coisas, né? A paz, amor e tudo mais. Então é isso que vai equilibrando ele. Óbvio, Ele, ele.
Diga, o que Não, falou? não, porque isso aí está falando no primeiro parágrafo, né? Quando ele fala assim, que ele fala, né? Eu acho que é o Paulo falando assim, que ele tinha a impressão de que o mundo era um campo de batalha, Uhum. né? Então, nesse segundo parágrafo, ele fala que ela era um poço de consolação. Um pouso de consolação. Ele guerreava em Jerusalém, em Jope, né? Ou em Jope, ele É, tinha um break, né? Um descanso. ele entendia isso, né? E ele sabia que Uhum. era assim mesmo. As lutas de cada dia, as providências rigorosas que lhe impunha o cargo, a rigidez com que deveria tratar as questões confiadas ao seu foro, eram transvasadas no coração da noiva, cheio de amor, de piedade e justiça. Ela acolhia-lhe as ideias com atenção afetuosa, parecia temperá-las na ternura da alma fraterna, restituindo-as ao noivo amado em forma de sugestões carinhosas. Quer dizer, ela não. Ele falava das coisas com rigidez, com às vezes até uma certa rudeza, assim, mas ela não alimentava isso, né? Ela sempre tentava ponderar de alguma forma, ela tentava colocar nele ideias assim mais. é, Como é que eu posso dizer assim? Mais. é, Chamando ao bom senso, chamando a um equilíbrio maior, né? Mas Ela, tipo, ela dizia o que ela queria dizer, mas com as palavras mais, meigas, mais mais tranquilas. tranquilas, É. mais meigas, sabendo do gênio dele. Ela conhecia ele muito bem, ela Muito nunca bem. batia de frente para ele, né? Ela não batia de frente, mas ela, né, encontrava o caminho dela. Tá. Saulo habituara-se. Cadê? Não, peraí. Ela acolhia-lhes as ideias com atenção afetuosa, parecia temperá-las na ternura da alma fraterna, restituindo-as ao noivo amado em forma de sugestões carinhosas e justas. Saulo habituara-se a esse precioso intercâmbio de cada dia. Você vê que todo obsediado precisa também de um refresco, né? Quando lhe faltavam ao coração os brandos consolos da estrada de Jope, ou seja, ele ia lá mesmo todo dia, né? Sentia-se perturbado pelos próprios sentimentos energéticos impulsivos. Olha a fascinação aí, gente, né? A perturbação que vinha dele mesmo, né? Ele não estava feliz, ele não se comprazia com o que ele estava, eh, com aquelas medidas, né, que ele estava, tomando, e isso é o que o faz diferenciar de espíritos inferiores, né? Porque aqui está mostrando exatamente que uma coisa é o comportamento dele, outra coisa é a alma dele. Ele não é uma alma perversa, ele não é uma alma inferior, né? Tanto é que ele não está em paz, ele está angustiado. É diferente de uma alma inferior, uma alma perversa que se compraz em fazer o mal, né? Uma alma perversa não estaria com essa coisa aqui, essa crise, precisando urgentemente de um oásis para voltar ele a se sentir bem, né? Voz da É, consciência, né? a voz da consciência, era essa que eu estava buscando, era essa que eu estava querendo lembrar. Eu captei aqui. O que me, o que me faz, isso aqui me faz pensar o seguinte, gente, como a alma é sábia. A alma dele está dizendo, ó, tem uma coisa errada.
E isso sugere para a gente que existia um plano, sim, existia esse plano lá na dimensão espiritual, onde ele, Saulo, se comprometeu com Jesus e os demais a cumprir esse plano. E aqui a alma dele está dizendo assim, cara, você não, você está indo para o caminho oposto, né? Mas vamos lá. Abigail corrigia-lhe o espírito, aparava as arestas do seu caráter violento e rude. Cacilda, Bebe. Cooperava para que se atenuasse o rigor das decisões autoritárias. Por que isso? É, isso aqui a gente está vendo o seguinte, é a união de almas afins, né? A união de almas afins. Quer dizer, você tem um cara ali que é todo racional, ele é completamente cérebro, e você tem uma outra pessoa que é ali é toda coração. Mas ambos, eles têm uma moral, uma índole boa, né? E esses dois, quando eles se juntam, o resultado disso aí só pode ser um crescimento espiritual, né? Coração e sentimentos bons, né? Uma moral boa, dá em crescimento espiritual. E ela ia apontando assim com muita calma, com muita tranquilidade, mas com muito jeitinho, pontuava para ele: olha, Saulo, presta atenção nisso aqui, será que não pode ir? Será que não pode ser assado? Não se trata de uma determinação que eles tinham que estar juntos. é, Existe a questão do plano encarnatório, né? Mas também existe a questão do livre-arbítrio, quer dizer, cada um poderia ter seguido seu caminho. Saulo era um cara bonito, ele poderia ter cedido a várias mulheres, mas ele era muito disciplinado, ele se manteve fiel na sua cultura, se manteve casto, ele tinha, sabia o que ele queria, sabia o ideal de mulher que ele queria, e ela também, né? Mas não existe uma determinação, existe uma inclinação, né, para que eles se, se encontrem, né? Abigail sempre muito meiga, sempre muito doce, né? Mas ela jamais batia de frente, né? Então, seguindo aqui, horas a fio, o jovem tarcense embevecia-se ao ouvi-la, como se os sentimentos de bondade fossem alimento suave para a sua alma. Olha aí, quando todas as vezes que Saulo conversava com Estevão, havia uma coisa que ele notava em Estevão, né? Que era a paz que Estevão tinha nos olhos. Isso sempre chamava atenção, de toda hora ele estava chamando atenção, aquela paz. E você só reconhece aquilo que você já esteve em contato, né? Então aqui está dizendo bem claramente que essa paz estava lá nos olhos de Abigail. Mas eu acredito também que essa paz ele viu nos olhos do próprio Cristo, lá no plano, né, no plano espiritual. Então, horas a fio, o jovem tarcense embevecia-se ao ouvi-la, como se os sentimentos de bondade fossem alimento suave para sua alma, que os raciocínios rígidos do mundo costumavam rescaldar. Ele, que não experimentara as aventuras galantes do tempo, tá vendo? Ele está dizendo aqui, olha, ele se manteve casto. E olha, gente, isso não devia ser uma coisa fácil, ele já tinha quase 30 anos. Cioso de conservar para a consciência em face da lei, ele fazia para respeitar e ele seguir
a lei, né? A lei frisava claramente que o homem deveria se manter puro, que o homem deveria se manter casto para a sua mulher, procurar uma mulher para casar. E ele seguiu fielmente. Então, cioso de conservar pura a consciência em face da lei, descobrira na criatura eleita, Abigail, a personificação de todos os sonhos de sua mocidade esperançosa. Tudo que ele idealizou lá na mocidade dele, ele encontrou nela. Na noite seguinte à memorável sessão do Sinédrio, Saulo de Tarso, abandonando todas as preocupações de ordem imediata, buscou mais ansioso a residência de Zacarias. Quer dizer, a coisa ia pegando fogo lá e ele só todo dia indo e voltando lá na casa de Zacarias, na estrada de Jope. Imagina ele voando, né? A distância entre, que eu acho que é 30 quilômetros, se eu não me engano, entre Jerusalém e Jope. As fadigas do dia, as fadigas do dia abalavam-lhe as forças. Queria vencer rapidamente a distância, absorver-se no afeto da noiva, olvidar as preocupações que lhe ardiam na mente trabalhada pelos mais desencontrados raciocínios. Aqui está escrito com todas as palavras, alma em conflito. A mente dele dizia que ele estava cumprindo o dever, né? O coração dele, cheio de orgulho, estava dizendo: não é isso mesmo, mas a sua alma sabia que tinha uma coisa errada ali. A noite já desdobrava o manto de luar sobre a natureza quando o jovem doutor transpôs o umbral. Umbral é aquele caixilho da porta, né? A gente está lembrada? O nome de umbral, umbral é aquilo, o caixilho da porta. Quando o jovem doutor transpôs o umbral, surpreendendo a generosa família com uma saudação delicada e afetuosa. A presença da noiva propiciava-lhe um bálsamo de suave refrigério ao coração. Em breves momentos, parecia reconfortar-se. Tomado de bom humor, agora que as energias interiores descansavam em brandas carícias, narrou entusiasticamente os últimos sucessos. Zacarias, como observador fiel da lei, dava-lhes razões de sobejo, ou seja, excessivas, né? No caso das deliberações assumidas. A personalidade de Estevão foi discutida minuciosamente. Não tinha outro assunto, né? O ex-discípulo de Gamaliel naturalmente esclareceu o assunto a seu modo. Olha como Emmanuel aqui né, sutil, a seu modo, quer dizer, só contou aquilo que era conveniente, né? Retratando o pregador do caminho como um homem inteligente, pelo menos isso, ele não falava, né, tanta em verdade assim. Então, ele reconhecia que Gesiel era um homem inteligente e, por isso mesmo, perigoso, em virtude das ideias revolucionárias que seu verbo fluente propagava. Então, aqui ele está dizendo com todas as letras: olha, eu reconheço uma pessoa extremamente inteligente e fala muito bem. Para ele dizer isso já está sendo assim demais para uma pessoa orgulhosa e competitiva como ele, né? Abigail e Ruth escutavam silenciosas enquanto os dois mantinham a palestra animada. A certa altura, atenta a uma observação direta de Saulo, a jovem murmurou: olha o jeitinho dela.
mas não haveria um meio de modificar ao menos a pena arbitrada, né? Então ela não diz assim, nossa, eu não acho que você exagerou, não. Ela, né, só dá ideia, assim, ah, será? É o jeitinho dela, né? E é isso que faz com que, é isso que encanta nele. É essa pessoa que mostra para ele alguma coisa nova, né? Mas sem afrontá-lo, né? Sem ir de encontro a ele. Abigail, ela faz com Paulo algo que Gisele não fazia. Abigail negocia com Paulo. Isso é uma dança ali de negociação, mas será que não pode ser assim, ser assado? Porque Abigail, ela está lidando com coisas da terra. Gesiel não poderia estar negociando com Paulo, porque Gesiel está falando de coisas do espírito e isso não se negocia, né? Então, ele estava ali defendendo Jesus, isso não se negocia. Os ensinamentos de Jesus, isso a gente não negocia. Então, não tem jeito, não tinha como dourar a pílula. Mas Abigail, ela faz isso. Aliás, é, quando Emmanuel fala, né, que o amor de Abigail faz bem, revitaliza, revigora, equilibra, né? É, ele, Emmanuel está mostrando o que um amor puro, porque existe amor, né, entre os dois, ainda não é um amor assim, vamos dizer assim, bem maduro, ainda é um amor um tanto quanto egoísta, depois a gente vai ver mais adiante, mas é puro esse amor, né? Isso me lembra até uma vez que alguém pergunta para Emmanuel quem seria a alma gêmea de Jesus. E Emmanuel responde que é a humanidade inteira. Então, imagina você esse amor que Abigail dedica para Paulo e Paulo dedica para Abigail, esse amor que equilibra um e outro. Imagina esse amor sendo dedicado para você especificamente. Só que Jesus é que está dedicando isso, e né, na verdade, muito maior, porque mesmo esse amor puro entre Paulo e Abigail, ele ainda não é um amor assim que foi totalmente. Ele vai ser posto à prova, ele ainda vai amadurecer, mas ainda é, né, egoísta. Mas imagina isto sendo dedicado para você. Assim é Jesus, né? Então, quando ele fala que Paulo consegue se manter equilibrado, consegue, né, encontrar no amor de Abigail esse equilíbrio, esse revigorar, né, esse restaurar, a gente pode até imaginar, bom, é tudo isso por causa do amor, né? Só que o amor mais puro ainda, ele consegue manter você sempre em equilíbrio. Então, por isso que acontece o que acontece com Jesus na época, né, que ele foi também julgado, levado a julgamento, crucificado, etc. Mas ele se mantém calmo, por amor, né? Então foi a primeira vez assim, né? Quando eu lendo essas coisas assim, que eu disse assim, gente, acho que agora eu estou começando a entender o que falava sempre no catecismo, né? Que por amor Jesus fez isso, por amor Jesus nos salvou. Eu nunca entendi uma coisa dessa, mas agora, assim, lendo esses pormenores, assim, a gente vai começando a... Gente, então é isso, né? Jesus encontra em nós a sua alma gêmea e apesar da gente ser imperfeito, às vezes nem amá-lo, às vezes não, quase sempre, que a gente não sabe nem ainda o que é amor, né? O nosso maior exemplo de amor é o nosso amor de pai, de mãe,
É na família que a gente ainda está se preparando para entender o que é esse amor realmente, né, que transcende. Mas imagina uma pessoa que entende todo esse amor que transcende. Como é que você consegue sair do sério? Não. Ele, além disso, ele tem a visão do todo, né? Ele tem a visão do para sempre. Quer dizer, ele sabe que um dia mais adiante a gente vai chegar lá, a gente vai encontrar com ele. Então, tudo que acontecer com a gente, fala, "Ih, isso aí, que nem os avós a gente fala assim, né? Quando vê assim, você se acabando por causa, sei lá, de um namorado, "Ih, isso aí passa, né? Isso aí não é nada." E a gente achando que o mundo acabou, né? Mas aí os pais vão dizer assim, ah, não, isso passa, não sei o quê. Então é Jesus com a gente, né? Isso assim, brincadeira de criança, né? Mas vamos lá. Onde é que eu tava? Já até esqueci onde é que eu estava. Abigail, assim, aí ela disse, mas não haveria um meio de modificar ao menos a pena arbitrada? Que desejarias que fizéssemos? Disse o moço com ênfase. Não é pouco havermos libertado os três cabeças mais em evidência, levando-se em conta o atrevimento das suas estranhas prédicas. Quanto a Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco. Aprisco é onde o pastor mantinha as ovelhas, né? Então é só uma referência a essa questão do pastor e as ovelhas. Quanto ao Estevão, tudo se fez para que voltasse ao aprisco, como descendente direto das tribos de Israel. Entretanto, a rebeldia foi a sua condenação. Aí aqui ele se traiu. Porque aqui, enquanto ele reconhece e ele fala a verdade, que Gesiel é inteligente, fala muito bem, ele não assume a responsabilidade do que está acontecendo. Ele colocou a responsabilidade em Estevão. Ele diz que é Estevão que é rebelde, e não ele que tem o orgulho ferido, que está se mordendo de raiva. Insultou-me publicamente no sinédrio, espezinhou os nossos princípios mais sagrados, criticou as figuras mais representativas do farisaísmo com ilustrações mentirosas e ingratas, que não foi verdade, né? Como o Emmanuel fala, ele está descrevendo o assunto, esclarecendo o assunto a seu modo. E concluía: de mim para comigo, estou satisfeito. Ele defendia a lei, né? Considero o apedrejamento esperado um dos feitos de mais importância para o futuro da minha carreira. De fato, vai ser, não como ele pensa. Atestará meu zelo na defesa do nosso patrimônio mais estimável. Precisamos considerar que Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política. Na verdade, quando ele diz assim, precisamos considerar que Israel, nos dias mais sombrios, preferiu a emancipação religiosa à independência política, na verdade, Israel não teve muita opção, né? Desde o rei Davi, teve o rei Davi, seus filhos. Aí depois houve uma série de invasões que o povo judeu, o povo hebreu, passou sob domínio de muitos povos por mais de 700 anos. Nesse período, após o rei Davi, não aconteceu nenhum profeta, ninguém, nenhuma liderança surgiu para poder dizer assim: "Bora, vamos por ali, vamos por aqui, olha, tem essa ou tem aquela outra profecia", nada. Aí só apareceu quem? Eh, os rabinos. Apareceram, então, pelo menos uma liderança religiosa, que vieram, então, os rabinos, foi o farisaísmo com, com seus rabinos.
porque era a única coisa que eles poderiam ter. Eles não tinham independência política, eles estavam sendo dominados. Primeiro foram os assírios, depois os. Agora eu não vou lembrar, mas é uma série de povos até chegar a Roma. Mas enquanto isso, vinha então os rabinos, e que para a sociedade judaica, conforme fala Haroldo, o Sinédrio, que é onde estavam os rabinos, era considerado o Supremo Tribunal Federal para a sociedade hebraica. Então, poderíamos, porventura, expor nossos valores morais mais preciosos à influência deprimente de um aventureiro qualquer? O jovem procurou mudar de assunto, o curso da conversação, enquanto Ruth mandou servir uma taça de vinho reconfortante. Antes de partir, o moço tarcense convidou a noiva ao passeio habitual. Nessa noite, a natureza parecia enfeitar-se de maravilhas. O luar que destacava todas as flores em tons pálidos estava saturado de perfumes deliciosos. Os dois, de mãos enlaçadas, no banco rústico, contemplavam o quadro embevecidamente. Saulo experimentava suave conforto, desafogava-se. Se Jerusalém lhe obscurecia a mente num torvelinho de preocupações, aquela mansão singela da estrada de Jope parecia descarregá-lo de todos os desgostos, prodigalizando-lhe ao espírito enorme potencial de consolação. É interessante porque mais tarde a gente vai ver, numa dessas viagens dele de volta para Jerusalém, ele sai da casa de Zacarias, ele está bem. Ele chega em Jerusalém, ele vê uma coisa, ele vê o templo e aí ele se transforma. Ele começa a ver as outras ideias. Então, assim, é aquela coisa assim, tem lugares que a gente se sente muito bem, né? E tem lugares que você pisou ali, o negócio começa a ficar esquisito para você. Como ele diz aqui, cadê? Desafogava-se. Se Jerusalém lhe obscurecia a mente num torvelinho de preocupações, né? Como quem diz assim, em Jerusalém, parece que ele estava mais exposto a outras sugestões menos felizes, né? Como se a casa de Zacarias tivesse uma casa assim mais protegida, vamos dizer assim, né? Às vezes a gente está lá na rua, quando você entra na sua casa, você já se sente assim, ai meu Deus, eu tô num, né? Você já se sente bem, né? É, tá. Agora, minha querida, tudo está pronto, dizia solícito. De hoje a 6 dias, Dalila virá buscar-te pessoalmente. Sempre ele que dizia, né? Não era ela que ela era a noiva, era ela quem devia estar preocupada assim na programação dela, mas era ele quem ditava, ditava a ela o que fazer. Conhecerás a cidade e os meus amigos honrarão em tua alma generosa a minha feliz escolha. Está satisfeita? Não precisa estar satisfeita. Muito. Obviamente que ela não ia dizer outra coisa. Murmurava ela com ternura. Já organizamos vasto programa recreativo. Quero levar-te a Jericó, onde pessoas de nossas relações nos esperam com imensa alegria. Em Jerusalém, farti- far-te-ei conhecer todos os edifícios mais importantes. Ficarás deslumbrada com o templo e com os tesouros ali encerrados pela dedicação religiosa de nossa raça. Verás a Torre dos Romanos, meus conterrâneos que frequentam a sinagoga dos Cilícios querem oferecer-te valioso mimo. Abigail extasiava-se ouvindo discorrer. Aquele moço impulsivo e rude, a olhos estranhos,
mais afetuoso e sensível na intimidade. Era justamente o seu ideal, o homem esperado pela sua alma carinhosa. Os dois se completavam, né? Ninguém poderá oferecer-me um presente mais precioso que o enviado por Deus à minha existência. Com o teu coração leal e generoso, com o teu coração leal e generoso, murmurou a jovem num franco sorriso. Ou seja, ela que ela está entrando numa assim meio de idolatria com ele, né? Por isso que eu digo assim, o amor deles é puro, mas nesse ponto ainda não está assim amadurecido. Ganhei muito mais, tornava o doutor de Tarso, recebendo a joia rara do teu afeto, que enriquecerá toda a minha vida. Às vezes, Abigail continuava com o entusiasmo próprio da juventude sonhadora, no meu idealismo de vitórias para Jerusalém sobre as grandes cidades do mundo. Tá vendo? Ele ainda por cima, ele era megalomaníaco, né? Jerusalém sendo vitoriosa sobre as grandes cidades do mundo. Penso chegar à velhice como um triunfador cheio de tradições, de sabedoria e de glória. Olha o orgulho aí, gente. Desde que, desde que te encontrei, aumentou-se minha fé no destino. Consolidei minhas esperanças. Terei teu concurso na tarefa imensa que se desdobra a meus olhos. Ele já havia vencido no campo da intelectualidade, ele já havia vencido como, né, reconhecido como um doutor da lei, já alcançou mais alto cargo dentro da sociedade dele, homem rico, etc, etc. Quando ele encontra, então, o ideal dos seus sonhos, pronto, ele era o cara que ele venceu em todos os aspectos da vida, né? Os romanos outorgam aos triunfadores, uma coroa triunfal de louros e rosas. Se um dia Jerusalém me conceder a sua coroa triunfal, não a cingirei em minha fonte, para só deixá-la a teus pés como tributo de amor eterno e único. Orgulho pouco, né? É bobagem aqui. Todos os ideais dele de conquista eram terrenos. Ele defende, defende, defende a lei, mas na hora de falar das conquistas dele, são todas materiais, são todas terrenas. Isso é engraçado, isso, né? Ainda hoje, prosseguiu Saulo, confiante no futuro, Gamaliel notificou-me que vai afastar-se em breve do sinédrio, para que eu lhe suceda no prestigioso cargo. Aí tens, querida, nossa primeira vitória de maiores proporções. Então, logo Dalila é irmã dele, né? Então, logo Dalila volte de Tarso, poderemos marcar o dia jubiloso das núpcias. Presumo que, tendo-te sempre a meu lado, corrigirei meus impulsos. Ele reconhece que ele é um cara impulsivo. A tarefa ser-me-á mais leve, a existência mais fácil e mais ditosa. O lar é uma bênção e nós teremos esse lar. Nunca me senti tão venturosa, exclamou a jovem com lágrimas de alegria. Quer dizer, enquanto para umas esse discurso seria assim, gente, está sendo muito, né? Está impondo tudo, a vida é venturosa conforme as conquistas dele. Mas e ela? O que que ela tinha? E as conquistas dela, né? Mas é como diz na cultura, eu não sei onde é que está escrito isso, mas na cultura hebraica ele fala, né, que a mulher sábia edifica seu lar e a tola a destrói. Ela não diz assim, ela responde assim para ele: nunca me senti tão venturosa.
Eu mandaria dizer assim, sim, eu seria assim, sim, esses são os seus planos, mas e os meus? Enfim, cada macaco de seu galho, Abigail, Abigail, espírito elevado. É, ele acariciou-lhe as mãos e, como desejava que ela compartilhasse dos seus sentimentos mais íntimos, acrescentou: Chegarás conosco à cidade, justamente na véspera da morte do pregador revolucionário. O ato, como de justiça, obedecerá ao cerimonial estabelecido pelos nossos costumes e eu pretendo que assistas a ele em minha companhia. Aí é de lascar, né? Imagina. Você tá lá com seu noivo, você vai conhecer a cidade de Jerusalém primeira vez e você é convidado a ver o quê, gente? O apedrejamento de uma pessoa? É. Que mundo, viu? Vou te contar. E é o que é que ele oferece para ela? Ele que ama, que isso, que ela... Mas você vai ver aqui uma cena dantesca. Enfim, vamos parar por aqui. Hoje já são 9h29, mas cenas dos próximos capítulos. Ainda mais ela que viu, né, o pai. Então, eu fiquei pensando assim, gente, como é que será, né? Ela viu o pai sendo açoitado e morto. Ah, O Gesiel, como ela deixou. Gesiel, lembra quando ela se separou de Gesiel? Gesiel estava lá, ó, atado, lá todo tratando. ensanguentado, todo arrebentado. E depois o outro vai e chama ela para ver o apedrejamento da pessoa. Jesus amado. Você vai ver que ela vai ficar quietinha, né? Mas, mas ela conhecia, ele conhecia a história dela ou não? Então, Quem? Não conhecia. essa é uma pergunta que assim, eu fico o tempo inteiro pensando. Ela fala, em algum momento ela fala, e a gente vai ver que ele dá essa, não vai dizer isso. Só que eu acho que ela só vai falar disto, assim, dos pormenores, lá mais adiante. Por exemplo, ela falou para Paulo que ela procurava Gesiel, ela falou para Paulo que que o pai dela foi preso, né, pelos romanos, que eles perderam a casa, né? Ela falou, mas eu tenho a impressão que ela não disse pormenores. A morte do pai, Ah, tudo. é. E eu acho que foi assim, por quê? Porque quando acontece com Gesiel, e ela volta para casa de Zacarias, né? Que ela vê o que vê, depois ela volta para casa. Ela tá caladinha, ela não fala o que foi que ela viu, sabe? Ela não expõe as pessoas. Uhum. Então, acho que ela contou para Paulo o que aconteceu, que o pai foi morto, que foi preso, que foi morto, que Gesiel, né, ela se separou de Gesiel, mas ela não conta pormenores, eu Porque se acho. ele conhecesse um pouquinho, assim, realmente, essa parte aí, provavelmente ele, sabendo que isso mexeria com ela, do jeito que ele gosta dela, será que ele faria essa proposta? Talvez ele não conhecesse. Eu fico assim, se ele realmente. Não sei, a gente tem que entrar no contexto, porque o mundo era assim naquela época, né? O mundo É, era era assim, espetáculo, né? era. Esse era o tipo de espetáculo. As pessoas iam ao circo para ver gente sendo devorada por leão, né? Era uma humanidade bem mais Abrutalhada. abrutalhada. É, é bem mais abrutalhada. E imatura mesmo, né? Você achar que a vida não, o ser humano não valia muita coisa. É difícil. Enfim, meninas, 9h33, vamos lá, quer dizer, ó, já em Brasil já é tardão. Boa noite a todas Boa noite. e até a próxima leitura.
Beijos. Boa noite. Um Beijo. beijo. Tchau, Boa tchau. noite a todas. Tchau. Tchauzinho. Tchau.